Olá, caríssimos. Estamos aqui na nossa terceira aula, nossa terceira videoaula, dando continuidade a essa apresentação da rotação de corpos rígidos, dentro do conceito de rotação, né? A gente passou pela primeira videoaula, para poder falar um pouquinho sobre o centro de massa. A gente passou pela segunda videoaula, apresentando os parâmetros dentro da rotação da cinemática, posição angular, velocidade angular, aceleração angular, deslocamento angular, as características dessas grandezas vetoriais, velocidade angular e aceleração angular na forma vetorial. E a gente entra agora na dinâmica de rotação. Ou seja, a gente começa a ver como analisar a rotação na presença de uma força que esteja agindo sobre o corpo. Tá? Então, sou o professor Luiz Fernando, vou acompanhar vocês nesse momento, nessa apresentação. Sou professor do Departamento de Física Aplicada e Termodinâmica da UERJ. Então, vamos juntos caminhar. Então, como eu fiz a apresentação inicial, a gente está nessa sequência do estudo desses conceitos básicos de rotação, de corpos rígidos, sistemas e corpos rígidos que estão em rotação. Então, a gente começa falando sobre a ideia de energia cinética, de rotação, porque a gente vai identificar um elemento importante dentro dessa dedução que vai ser importante para a parte da dinâmica. Então, se a gente retorna para a ideia de um sistema de partículas que está em rotação, onde todas as partículas se movem de forma rígida, então, lembrando, a gente está pensando sempre num sistema, num conjunto de partículas que estão dispostas no espaço e que existem distâncias entre essas partículas, e quando a gente fala que elas se movem de forma rígida, significa que essas distâncias entre as partículas não mudam. Se as distâncias forem pequenas e a quantidade de partículas for muito grande, a gente tem a noção, a sensação de um corpo sólido, de um corpo rígido. Se ele não se deforma, se todas as partículas, todos os elementos que participam desse corpo não se deformam durante o movimento, então a gente tem aí esse movimento como um conjunto. Então a gente tem que olhar para essa situação. Então, se a gente olhar para a ideia de um sistema de partículas ou um corpo rígido, em rotação, as posições relativas deles não se modificam. A energia cinética total do sistema é a soma das energias cinéticas. Se a gente olhar, então, na representação de partículas, fica mais fácil de introduzir essa ideia, a soma das energias cinéticas de cada partícula, se a gente somar, vai dar a energia cinética total desse sistema. Então, a gente tem aí a equação, essa expressão está mostrando para a gente a energia cinética de cada partícula, meio da massa de cada partícula vezes a sua velocidade linear. Se a gente colocar isso na forma de um somatório, fica mais sintético a expressão, então meio de somatório de MI, VI ao quadrado, aonde VI é a velocidade escalar, é a velocidade linear de cada uma das partículas. Para vocês visualizarem melhor essa equação, essa ideia das partículas rodando, eu vou mostrar para vocês um programinha, se chama OPS-CAD, dá para poder a gente desenhar um pequeno programa de CAD, dá para desenhar as partículas e trazer essa noção do sistema acontecendo e rodando, girando em torno de um eixo. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com essa nova imagem. Então, isso aqui é o OPS-CAD, ele é um programinha de CAD bastante simples, bastante fácil de operar, dá para poder fazer a descrição de todo o sistema que a gente queira, dos objetos, das figuras, dos sólidos, e a representação final que ele faz é o que a gente chama de BREP, é a representação por retalhos, pelas bordas, pelos triângulos que formam as bordas das figuras, dos sólidos. Então, nessa descrição que eu fiz aqui, isso não é o principal da videoaula, mas nessa descrição, eu estou desenhando essas partículas, elas estão a distâncias específicas com relação ao centro de rotação, estão todos eles no mesmo plano, então só para poder vocês terem uma noção, daqui é o eixo Z,
o eixo X e o eixo Y, né, estão aqui alinhados num plano que é perpendicular, é paralelo, contém, né, o olhar de vocês. E esse sistema, então, de partículas, a ideia aqui é fazer eles girarem em torno desse eixo Y e esse eixo Z, né, fazer com que eles estejam girando, para vocês terem uma ideia. Eu coloquei esses vetores em vermelho para representar justamente a velocidade linear de cada uma dessas partículas. Mas lembrar de que né, se vocês voltarem lá para a segunda videoaula, né, que essas velocidades escalares, né, lineares, elas têm a ver com essa distância que as partículas têm com relação ao centro. Então, quanto mais distante, maior é o arco de circunferência, né, a trajetória que eles percorrem no mesmo intervalo de tempo. Então, a velocidade acaba sendo maior. Mais próximo do centro, velocidade escalar menor. Mais longe do centro de rotação, velocidade escalar maior. Então, vou botar ele aqui para animar. Então, vocês têm aqui a sensação, né, do sistema de partículas se movendo. As partículas estão dispostas de forma rígida, ou seja, a distância entre cada uma dessas partículas não muda ao longo de todo esse movimento. Eles estão girando aqui em torno do eixo Z. Tá? A gente pode mudar as perspectivas para poder a gente ter uma visão, né, visão lateral, né, fazer a visão superior. Então, as partículas estão girando em torno do eixo Z. O eixo Z está de frente para vocês. Tá? Vocês estão olhando esse sistema de partículas de uma vista superior. Então, daqui é o eixo X, esse daqui é o eixo Y. Tá? Então, para vocês terem essa noção de como é que a coisa está funcionando. Então, a gente pode entender que essas partículas que estão mais próximas do centro de rotação, a energia cinética delas é menor. E essas partículas que estão mais distantes têm uma energia cinética maior. A energia cinética de todo o sistema de partículas vai ser a soma da contribuição da energia cinética de cada uma dessas partículas. Tá? Então, se a gente olhar para esses vetores de velocidade, a gente pode entender a energia cinética dessa partícula que está mais próxima do centro, ela é um pouco menor, né, comparada com a partícula que está mais distante. Então, vamos voltar lá para a apresentação. Então, essa é a ideia que a gente tem aqui. A energia cinética total vai ser esse somatório, né, das contribuições de cada energia cinética, de cada partícula. Então, cada partícula está a uma distância do eixo de rotação, né, por isso, cada uma delas possui uma velocidade linear VI própria, né, mas todas desenvolvem a mesma velocidade angular. Então, se a gente resgatar lá da segunda videoaula, né, a noção de velocidade linear de cada partícula, lembrando que ela depende do raio, então é o tamanho daquele vetor, se vocês voltarem um pouquinho aí no vídeo, né, olharem novamente, né, cada um daqueles vetores em vermelho muda de tamanho em função da distância em relação ao centro de rotação. Então, substituindo VI por ômega, que é a velocidade angular de todo o sistema, né, de todas as partículas, é a mesma velocidade angular para todas as partículas, né, cada uma delas na sua própria distância. Então, se a gente substituir VI por ômega RI, manipulando essa pequena expressão, colocando meio para fora do somatório, a gente é capaz de ver, e o ômega também, né, que é a velocidade angular, que ela é constante, né, igual para todo mundo, botando para fora, a gente tem esse termo aqui, entre parênteses, esse somatório de MI, RI quadrado, que a gente está substituindo por esse símbolo, né, por essa letra I maiúscula. Tá? Esse I, essa grandeza I, né, esse parâmetro I, que é o somatório de MI e RI quadrado, ele recebe um nome particular dentro da física, né, dentro das rotações. Ele se chama momento de inércia. Tá? Se a gente olhar para esse somatório, a gente tem a noção, né, de que as massas são os pesos, né, do quadrado das distâncias. Se a gente for tentar fazer uma interpretação mais do dia a dia, mais do cotidiano, a gente pode trazer a noção, né,
da dificuldade ou da resistência que a gente tem de um determinado corpo que está num determinado estado, né, de deslocamento, seja ele estático ou no movimento constante, no movimento uniforme, de você fazer com que ele mude esse estado, né? Então, se ele está em repouso, é ele entrar em movimento. Se ele está se deslocando com uma velocidade linear ou angular constante, é fazer com que ele mude esta velocidade. Então, o momento de inércia, ele traz, de certa forma, esse peso, né, essa resistência, essa dificuldade que a gente tem de fazer com que o corpo, né, modifique o seu status quo, né, modifique as grandezas que estão relacionadas a ele, particularmente na cinemática. Então, o momento de inércia, ela vai aparecer em diversos momentos dentro da física, né? Da física 1, física 2, física 3, física 4. Vocês vão ver esse momento de inércia sendo apresentado para representar, né, a massa de um corpo distribuído sobre uma superfície, né, e o quanto ele oferece resistência a um determinado tipo de mudança de estado. Então, se a gente substituir, né, esse sistema de partículas por um corpo rígido, esse cálculo do momento de inércia, ele continua sendo permitido e possível, né, substituindo o nosso somatório por uma integral e imaginando que a gente vai estar trabalhando com um sistema, né, de partículas infinitesimais, né, que possuem massas infinitesimais. Então, o momento de inércia passa a ser uma integral, né, de RI², tem a ver com a posição de cada uma dessas partículas infinitesimais ao longo do volume desse nosso corpo. Então, essa daqui é o cálculo, né, para um corpo contínuo. Dependendo de como seja a geometria desse corpo, né, essa integral, fácil de ver, né, é fato, né, se torna bastante complexa. Por praticidade, então, a gente vai encontrar na maioria dos nossos livros, textos de Física 2, né, que tratam dessa parte de Física 1, né, de Física 2, que tratam dessa parte do momento de inércia, a gente vai ver diferentes geometrias, diferentes sólidos, aonde o momento de inércia já foi calculado e está tabelado. Então, isso é uma coisa que facilita muito a vida da gente, por praticidade, a gente consulta essas tabelas. Tá? Então, é importante lembrar que o momento de inércia só faz sentido se for dito em relação a que eixo de rotação ele está sendo calculado. Então, esse momento de inércia, que a gente está deduzindo aqui em relação ao nosso movimento de rotação, então ele está expresso aqui em função desse movimento, dessa dinâmica, né, que a gente está visualizando, desse fato, né, físico de rotação. Então, a gente precisa indicar em torno de que eixo esse corpo está girando para que a gente possa calcular o momento de inércia. Ele depende desse raio, né, é uma distribuição de partículas em torno de um determinado ponto, que a gente vai assumir como sendo o centro, né, do sistema de referência, do nosso sistema de partículas, do nosso sistema de coordenadas. Então, vocês estão vendo aí nessa imagem, né, vocês vão consultar e observar esse tipo de tabela, né, tem espalhado aí pela internet à vontade para poder a gente consultar, né, diferentes sólidos, com diferentes geometrias, e os momentos de inércia que são calculados em relação a eixos específicos. Então, por exemplo, uma barra estreita, se a gente olhar o momento de inércia dessa barra girando aqui, ó, em torno do eixo Y, que passa perpendicular a esse eixo de simetria desse cilindro fino, estreito, ou este eixo Z, né, Y ou Z, é o mesmo efeito, é o mesmo cálculo. Diferente da gente ver qual é o momento de inércia se a gente olhar esse eixo de rotação passando exatamente pelo eixo de simetria desse cilindro. Tá? O momento de inércia em relação ao eixo desse cilindro, a gente vai poder encontrar nessa outra figura, aonde o momento de inércia depende dessa espessura, né, do calibre daqui da nossa barra, desse nosso cilindro. Se a gente fizer com que esse raio, né, do cilindro, ele tenda a zero, né, esse momento de inércia vai tendendo a zero também. Se a gente olhar para esse cilindro girando em torno de um eixo Y ou de um eixo Z, a gente tem aqui a nossa fórmulazinha. Se o raio, novamente, ó, se esse parâmetro A
tender a zero, né, esse termo 3A² desaparece e a gente fica com 1 sobre 12 avos m de L², que é exatamente a expressão que a gente tem para essa barra estreita. Tá? A gente pode analisar também a ideia de uma esfera, né, que está girando em torno de um eixo que passa exatamente pelo seu centro de massa, né, lá no centro da esfera. Então, a gente tem aqui a expressão que se relaciona ao cálculo desse momento de inércia. Tá? Se a gente olhar para um paralelepípedo, se olhar para uma chapa que está girando, né, por um eixo perpendicular, ou esses eixos que passam pelo centro de massa, mas ainda estão contidos nesses planos, ou se a gente tem aqui um disco delgado. Então, ou até um cone, né? Se a gente olhar para um cone que está girando aqui em torno do eixo de simetria dele, ou através de um ponto exatamente aqui no ápice, se a gente tem aqui um eixo Y ou um eixo Z, tá? Girando em torno do eixo Y ou girando aqui em torno do eixo Z. Tá? Outras figuras que a gente também vai encontrar tabelados, né? Se tem aqui a repetição de algumas delas, né? Dos cilindros, de um cilindro oco, né? A gente também tem a situação de um aro, né, girando com um eixo que está passando exatamente por 2 pontos, né, desse arco, né, desse aro, né, ou se ele passa pelo centro dele. Né, se a gente tem aqui um cilindro oco, se a gente tem cilindros, tem aqui um cilindro que é um cilindro maciço, cilindro oco, e as chapas que a gente já tinha visto, a esfera que a gente já tinha visto antes. Tá? E no caso aqui, inclusive, é uma casca esférica. Tá? Esse daqui é um cilindro maciço, esse daqui seria a ideia de um cilindro maciço, 2/5 de MA², tá? Ou a gente pode olhar também a ideia de uma casca, ou seja, ele é oco por dentro. Então, esses cálculos de momento de inércia já estão disponíveis em várias tabelas diferentes na internet, vocês vão encontrar muitos e muitos e muitos desses valores já prontos. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que esses momentos de inércia, todos que estão sendo calculados, eles dizem respeito a este sólido girando em torno de eixos que estão passando pelos seus centros de massa. Talvez aqui com exceção, né, do cone, porque a gente está calculando o momento de inércia, né, em relação a Y e a Z, sendo que o Y e o Z estão exatamente aqui no ponto superior, no ápice. E aí esse termo H², né, que tem a ver com esse comprimento aqui do cone, né, vai ficar mais fácil da gente entender justamente nesse próximo slide. Então, por simplicidade, os momentos de inércia são calculados com eixos de rotação passando pelos seus respectivos centros de massa. A pergunta é, e na hora que eu tiver que calcular esse momento de inércia de um sólido que não está girando em torno de um eixo que está passando pelo seu centro de massa? Ou seja, um eixo que pode estar deslocado, mas ainda interceptando esse volume, ou até mesmo um eixo que está longe desse seu centro de massa, externo ao corpo, propriamente dito. Então, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente adapta, né, o cálculo do momento de inércia? Para esses casos, onde o nosso corpo, o nosso sólido, ou sistema de partículas, ele não está girando em torno de um eixo que passe pelo seu centro de massa, a gente vai aplicar o teorema dos eixos paralelos, que tem essa expressão que a gente está vendo aqui na tela, dentro desse slide. Então, o momento de inércia em relação a um eixo de rotação arbitrário é igual ao momento de inércia calculado em relação ao centro de massa, ou seja, de um eixo passando pelo seu centro de massa, imaginando que esse corpo esteja girando em torno de um eixo que passa pelo seu centro de massa, mais a massa total desse meu sistema ou desse meu corpo multiplicado por esse parâmetro H², aonde H é a distância justamente entre o eixo que eu estou analisando, ou seja, em torno do qual esse meu sólido, esse meu sistema está girando, tá? E o eixo que passa pelo centro de massa do corpo. Então, essa distância H tem a ver com a distância entre o eixo de rotação que eu quero e o eixo de rotação que estaria passando pelo centro de massa. E se eu olho para o momento de inércia deste meu sólido para este eixo dado passando pelo seu centro de massa, a gente tem aqui, então, essa contribuição, tem essa soma, e a gente calcularia o momento de inércia. Tá? Uma vez que a gente tenha
traçado, né, apresentado essa noção, esse conceito de momento de inércia, a gente vai entrar praticamente, ou propriamente dito, na dinâmica de rotação. Se a gente fizer um paralelo com a cinemática, ou perdão, se a gente fizer um paralelo com a translação, na hora que a gente fala de dinâmica de translação, a gente está vendo a ação de uma força que está sendo aplicado sobre um corpo. No caso de um corpo em rotação, a gente vai analisar qual é o comportamento deste corpo na hora que ele está sob a ação de uma força também. E aí a gente vai entender que essa força que está sendo aplicada sobre esse corpo em rotação, né, que está girando, está apoiado num eixo em torno do qual ele pode girar, dependendo de onde essa força seja aplicada, a gente vai ter diferentes resultados, né? A gente vai ver esse corpo girar com diferentes valores de velocidade e de aceleração de rotação, né? Então, velocidade angular e aceleração angular, elas vão se modificar, vão ter valores diferentes, dependendo de onde essa força está sendo aplicada. E mais do que isso, não só aonde ele está sendo aplicado, mas a direção no qual ele está sendo aplicado. Então, essas duas informações modificam a forma como a dinâmica do nosso corpo terá, né, como é que essa dinâmica vai se desenvolver em relação à rotação do corpo. Então, o torque, ele é análogo na rotação, né, à força no movimento de translação. Se você observar um corpo rígido suspenso por um eixo, em torno do qual ele possa girar, e uma força for aplicada em qualquer ponto que não seja justamente na direção desse eixo de rotação, então já estou excluindo aí uma situação em particular, onde a força está sendo aplicada numa determinada direção, numa determinada posição, que ela coincida, ou seja, nessa trajetória de ação, nessa linha de ação da minha força, ela esteja interceptando o meu eixo de rotação. Então eu tenho que pensar numa situação diferente dessa, tá? Numa força que está sendo aplicada que não seja na direção do eixo de rotação, você verá que o corpo irá desenvolver um movimento de rotação, ou seja, assumirá uma velocidade angular e uma aceleração angular. A gente pode aplicar a força com a mesma intensidade em um mesmo ponto, mas em direções diferentes. E os efeitos finais vão ser bastante distintos. Se a gente olhar para essa força que está sendo, por exemplo, aplicada, naquele caso que eu estava excluindo antes, ou seja, numa força cuja direção ela coincide, a sua linha de ação coincide exatamente, ou ela intercepta por onde o meu eixo de rotação passa, a gente vai ver que o único resultado possível vai ser a translação desse corpo, a gente vai estar empurrando o corpo. Já quando eu desloco essa minha força, ou seja, a linha de ação da minha força, ela tem uma determinada distância com relação a esse eixo de rotação, a gente vai ter a rotação, ou seja, a gente vai fazer com que o corpo adquira uma velocidade angular e uma aceleração angular. Então, para poder facilitar, para poder a gente visualizar melhor, vamos observar, né, esse corpo, né, essa descrição aqui didática, né? Quem estivesse olhando esse corpo de cima, o nosso eixo de rotação passa exatamente por esse ponto O e ele está na direção do observador. Novamente, de você que está vendo esse vídeo. Então, nós temos aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z está apontando para você, observador. Vamos observar aqui também, sobre este sólido, né, que está sendo visto de cima, um determinado ponto P, que está a essa distância R do meu centro de rotação, ou seja, por onde o meu eixo pode passar. Tá? E esse ponto P, né, e essa distância R, né, faz um determinado ângulo com o meu eixo X, tá? A posição angular dele. E a gente tem aqui uma força que está atuando sobre esse ponto P, e a gente vai observar que este vetor força, que esta força, ela está inclinada em relação ao meu vetor posição, né? Esse vetor R, ele está inclinado θ graus. Então, esse daqui é um ângulo entre a força
e o meu vetor posição do ponto P. Eu estou analisando tudo isso em relação a esse ponto P, um ponto que está no limite, né, na superfície desse meu corpo, né, que eu estou aqui observando. Então, a força F é aplicada no ponto P, cuja posição em relação a O é definido pelo vetor posição R. Então, isso daí eu já tinha descrito aí na minha fala. O ângulo entre F e R é θ. Então, a gente pode observar esse ângulo θ tanto aqui em cima, como a gente pode observar esse ângulo θ também aqui embaixo. Tá? É o mesmo ângulo, porque eles fazem parte, né, estão em oposição em relação a esse vértice. São duas retas que são oblíquas entre si, e o ângulo θ, né, eles são iguais por oposição. F pode ser decomposta, então essa força ela pode ser decomposta numa componente que é radial, ou seja, ela é colinear, é esse meu vetor posição R, e uma outra componente que é perpendicular, é esse meu vetor posição. Então, esta força que tem esse ângulo θ em relação ao meu vetor posição, ele pode ser decomposto em F paralelo e F perpendicular. Uma componente radial e uma componente tangencial. Essa componente radial, reparem, ela está alinhada, a sua linha de ação está exatamente passando, cruzando pelo meu ponto, por onde o meu eixo de rotação passa. Então, essa componente F paralela, F radial, força radial, ela só produz neste corpo uma translação. Tá? A gente não vai analisar esse movimento combinado agora, de translação e rotação. Mas, se a gente olhar no mundo real, essa força, essa componente radial, ela produz translação. Como a gente está interessado na rotação, a gente não vai analisar os efeitos dessa componente radial agora. Vamos fixar os nossos olhares aqui nessa componente tangencial. Então, essa componente tangencial, ela pode ser calculada facilmente, né? Se a gente pegar a amplitude da força F, aí a magnitude da força multiplicada pelo seno de θ. Vai ser exatamente essa amplitude aqui do F tangencial. Esta ação produz um movimento de rotação no corpo. Então, vocês imaginem uma criança sentada, se vocês forem lá num parque, né, numa pracinha, pracinha que tenha brinquedos para as crianças, isso é fato, a maioria de nós já brincou com esse tipo de diversão, né, um disco, né, com assentos, né, circulares, aonde a criança senta e com o pé ela vai arrastando e aquele brinquedo vai girando em torno. E muitas vezes sempre tem aí um coleguinha, né, daqueles achando que é divertido empurrar os outros, segura na borda da cadeira, né, do banco, do assento, que está em volta, né, desse eixo de rotação, e sai desesperadamente correndo, fazendo com que todas as outras crianças que estejam sentadas nesse disco gritem. Então, isso é uma brincadeira que a maioria de nós, como crianças, já fizemos, né? Muitos levamos tombos, saímos pela tangente, né? E aquele que está empurrando produz, né, uma aceleração, né, nesse brinquedo, de forma que todos eles se deslocam com uma velocidade angular, né, que varia em função desse impulso, né, tangencial, dessa força que está sendo aplicada. Então, a ação dessa força perpendicular, dessa força tangencial, ela produz um movimento de rotação do corpo. Mas repare que, dependendo da distância desse ponto P em relação ao nosso centro de rotação, se essa mesma força, com essa mesma magnitude, né, fosse aplicada a um ponto P que está mais aqui para dentro, a gente teria um efeito diferente, no sentido de aceleração angular e de velocidade angular. Então, pense na experiência de abrir e fechar uma porta. Né? Todo mundo aí já percebeu que é muito mais fácil abrir e fechar uma porta segurando na maçaneta do que segurar a porta ou empurrar a porta, né, numa posição muito perto justamente das dobradiças. Se a gente aplica uma força, uma determinada força na maçaneta da porta, que está muito longe das dobradiças, se a gente der um impulso, essa porta vai bater com bastante força. Ou seja, a gente vai impingir na porta, né,
um impulso que vai produzir uma velocidade angular bastante elevada. Tá? Se a gente der um empurrão na porta perto da maçaneta, ou mesmo na borda mais longe, né, da dobradiça, a gente vai ver que essa porta vai adquirir uma velocidade angular e uma aceleração angular bastante elevada. Nessa mesma experiência, se eu apoio as minhas mãos, se eu aplico um impulso, se eu dou um soco na porta muito perto das dobradiças, o efeito é muito diferente. A porta quase não se desloca, ou ela se desloca muito lentamente. Então, a gente tem aí uma percepção que, dependendo de onde essa força esteja sendo aplicada, os efeitos finais são diferentes. Tá? Então, a questão da velocidade, da aceleração, é uma maneira de enxergar, né, esse efeito que faz diferença. Uma outra é justamente a questão, né, do esforço, né, da sensação, da dificuldade que a gente tem de empurrar a porta. Então, se a gente olha para uma porta leve, uma porta de alumínio, e a gente aplica uma força na maçaneta, a gente vai ver essa porta de alumínio se deslocar em rotação com uma velocidade bastante grande. No entanto, se a gente olhar agora para essa mesma porta de uma madeira, feita agora de uma madeira maciça, né, vamos pensar em mogno, né, uma coisa bem pesada, jacarandá, você empurrar essa porta, o efeito é muito diferente. Né? A sensação de força, né, que eu tenho, de esforço que eu tenho que aplicar para fazer essa porta assumir a mesma velocidade angular, a mesma aceleração, é muito maior. É muito maior. Né? Então, se a gente olha para a questão desse esforço, faz toda a diferença empurrar uma porta pesada junto à maçaneta ou mais perto da dobradiça. Tá? Se a massa já interfere nessa sensação de porta leve e porta pesada, isso ainda digamos assim, contribui para esta sensação a questão do ponto de aplicação dessa força tangencial. Então, se você aplica uma força muito próxima da dobradiça, a sensação é de muito esforço. E se a porta se move, né, se for mais pesada, né, mais esforço ainda. Já se você aplicar essa força na maçaneta, na extremidade da porta mais distante da dobradiça, né, ficará mais fácil a gente empurrar a porta e aí a gente consegue ter essa sensação. Tá? Então, mesma força, efeitos diferentes, sensações diferentes, dependendo de onde essa força está sendo aplicada. Tá? Chama atenção para a questão de estarmos olhando para essa componente radial. Isso porque o efeito, então, final, essa sensação, né, esse esforço, né, o efeito final depende da distância da aplicação da força. O produto do módulo da força, então, vamos olhar agora de novo, ó. Força tangencial é o módulo da nossa força que está sendo aplicado nesse ponto P, que faz esse ângulo θ com o meu vetor posição. Então, F sendo θ é justamente a magnitude, a intensidade dessa força tangencial. Se eu fizer esse produto, raio, ou seja, a distância do ponto ao centro de rotação, por essa força tangencial, a gente vai ter um parâmetro chamado torque. Esse torque, ele captura, esse cálculo, né, traz para a gente justamente essa noção do esforço. Reparem, se eu pego uma mesma força que está sendo aplicada num ponto aqui interno, então imaginem num disco, né, um disco apoiado lá na vitrola, né, num toca-disco, e você empurra esse disco com a ponta do seu dedo, mas na borda, ou você empurra esse disco apoiando esse dedo num ponto mais para dentro, a gente vai ter exatamente essa sensação, né, de fazer com que o corpo esteja entrando em movimento. A gente vai perceber que empurrar o disco em um ponto, se a gente apoiar o nosso dedo em algum ponto mais perto do centro de rotação, a gente vai ter mais dificuldade do que apoiar a ponta do dedo num ponto mais longe. Tá? É a discussão que a gente estava fazendo aqui em relação à porta, em relação ao brinquedo que tem lá no parquinho e assim por diante. Então, esse parâmetro, que a gente representa com a letra grega tal, ela é o torque. É a força
tangencial é a magnitude da força tangencial multiplicada por essa distância do ponto de aplicação. Essa equação ela pode ser reorganizada fazendo assim, se a gente trocar simplesmente, né, a intensidade da força pelo raio. Então, antes a gente tinha raio vezes a força tangencial, agora a gente tem a magnitude da força que está sendo aplicada, vezes R seno θ. Bem, o que é R seno θ? A gente tem θ, esse ângulo interno, né? Ele faz oposição ao ângulo entre a força e a posição radial, né? Perdão, a posição do raio posição, vetor posição, angular. Então, esse ângulo θ, ele está aqui entre o vetor posição angular e essa linha de ação, a linha de atuação da força. Se a gente pegar, então, R seno θ, é exatamente essa projeção que a gente está fazendo aqui. É a componente do meu vetor posição angular perpendicular a essa linha de ação. Então, isso é R seno θ. Essa componente aqui, essa distância, que é a menor distância entre a linha de atuação da força e o meu centro de rotação. Então, essa distância R perpendicular, ela é chamada de braço de alavanca. Então, a gente está olhando para o torque, e ele pode ser analisado de duas formas. Uma, a componente tangencial sendo aplicado num ponto e eu vejo essa distância radial, né, esse vetor posição, ou eu vejo a linha de ação aonde a minha força está atuando e eu multiplico essa intensidade da força por esse braço de alavanca, né, por essa distância, né, a menor distância entre a linha de ação da força em relação ao centro de rotação. Então, o pessoal de engenharia mecânica, engenharia civil, vai olhar muito essa ideia de braço de alavanca. Tá? Isso daí vai ser um conceito aplicado em muitos momentos, particularmente na hora que for trabalhar com mecânica dos sólidos. Tá? Então, braço de alavanca, aonde que a força está sendo aplicada? E o que isso produz? Isso produz uma rotação, né? Isso vai levar o meu corpo a girar com uma velocidade de rotação e uma aceleração angular, né? Uma velocidade angular e uma aceleração angular. Vamos continuar. A segunda lei de Newton, lá na translação, né? Força igual a massa vezes aceleração, né? Se a gente olhar para o torque, para essa definição do torque, se a gente pegar, né, a definição de força, massa vezes aceleração, e aplicar na equação do torque, a gente vai chegar exatamente nessa expressão que tem aqui. Então, a gente tem aqui, ó, força, né, lembrando a segunda lei de Newton, né, o vetor força, né, a força representada na forma vetorial, ele é a massa, que é um escalar, vezes o vetor aceleração. Se a gente olhar simplesmente pelas magnitudes, então, a intensidade da força F é a massa vezes a intensidade da minha aceleração. A gente pode olhar para uma partícula. Em vez de a gente olhar agora para um corpo, né, sólido, para simplificar, vamos olhar para essa partícula. É uma partícula M, e a gente tem essa força F, que está sendo aplicada, faz um ângulo θ, em relação a esse vetor posição angular, né, que é onde se encontra a nossa massa M. Então, força, massa vezes aceleração. A gente tem aqui a componente radial da força, que não nos interessa, e essa componente tangencial, que nos interessa. Tá? Então, olhem para essa definição de força, a gente está olhando para essa componente tangencial. Essa aceleração tangencial é a aceleração linear que foi apresentada lá no vídeo, né, na segunda videoaula, né, da cinemática de rotação. Então, a aceleração linear, esta aceleração multiplicada pela massa da partícula, ela é colinear à nossa força tangencial. Então, a gente está olhando aqui para a força tangencial, a nossa aceleração linear também está aqui. E, por definição, lá na cinemática, a nossa aceleração linear, que é tangencial, é o produto vetorial entre
o vetor aceleração angular e o meu vetor posição, que registra o lugar da minha partícula, tá? Aonde a magnitude, né, a gente pode entender, né, isso implica, né, a gente olha para essa magnitude como consequência, sendo alfa, que é a magnitude, né, da nossa aceleração angular, multiplicada pelo raio. Dada essa expressão de torque, né, se a gente olhar para o torque na forma vetorial, né, essa ideia ela não foi apresentada aqui antes, tá? Então vou apresentar para vocês exatamente agora. Tá? Torque ele pode ser expresso na forma vetorial, como sendo o produto vetorial entre o vetor posição angular e essa nossa força tangencial. Então, é o produto vetorial entre esses dois vetores. Se a gente aplica a regra da mão direita, né, nesse cálculo vetorial, a gente vai perceber que esse vetor torque, ele é colinear ao meu vetor aceleração angular e também ao meu vetor velocidade angular. Tá? Então, esse vetor torque, cuja magnitude tem a ver com esse esforço, né, de girar em torno de um eixo. Então, esse torque, representado na forma vetorial, ele é esse produto vetorial. Se a gente substituir a definição de força tangencial pela sua representação vetorial, a gente vai ter que torque é a massa vezes o produto vetorial do vetor posição pelo resultado do produto vetorial do raio vezes a nossa aceleração, né, o vetor da aceleração angular, que vai ser representado aqui pelo alfa, produto vetorial, R. Então, a gente está substituindo aqui apenas a definição. Com isso, a gente tem esses dois produtos vetoriais. Existe uma identidade dentro das propriedades dos vetores, né, na álgebra dos vetores, né, se chama fórmula de Lagrange. A fórmula de Lagrange é justamente essa expressão A vetorial B vetorial C, ele pode ser substituído por essa expressão B vezes A escalar C. Reparem que A escalar C, ele produz um número, um escalar, um número, né, um valor escalar. Então, esse vetor escalar, ele vai estar escalando o vetor B. Isso menos C vezes o resultado desse produto escalar de A com B. Tá? Então, a gente vai substituir essa expressão desses dois produtos vetoriais pela essa expressão na fórmula de Lagrange, já que o A é o R, o B é o alfa e o meu C é essa outra vetor posição, esse outro vetor posição. Então, se a gente substituir isso, a gente vai ter essa expressão aqui embaixo. Então, R escalar R dá R quadrado. Vetor R escalar alfa, ou seja, o vetor posição, produto escalar com o meu vetor aceleração angular, esses dois vetores eles são perpendiculares entre si, eles são ortogonais. Produto escalar entre dois vetores ortogonais é zero. Significa que esse termo daqui, este termo, zera. Ele desaparece. A gente vai ficar apenas com m r quadrado alfa. Então, m r quadrado vetor alfa. Se a gente olhar para esse m r quadrado, voltar aí alguns slides, a gente vai enxergar que aquele mr quadrado é exatamente o nosso momento de inércia. Então, a gente olhando para toda essa dedução, a gente vai poder expressar o torque como sendo o momento de inércia do meu sistema de partículas ou do meu corpo rígido, multiplicado pela aceleração angular. Então, a gente tem aqui o análogo rotacional da segunda lei de Newton. Então, torque é momento de inércia vezes o vetor aceleração angular. Então, força
Se a gente olhar para a ideia da força, é massa vezes aceleração. Então, a gente tem aqui a expressão do torque. Está lá o momento de inércia que a gente teve que deduzir. Se a gente tiver que calcular o torque de um corpo que não está girando em torno de um eixo que passe pelo seu centro de massa, se a gente tiver que analisar e calcular o torque de um corpo que está girando em torno de um eixo que está deslocado em relação ao centro de massa, a gente tem que lembrar de esse cálculo do momento de inércia que está aqui, usar o teorema dos eixos paralelos e substituir, né, no lugar daquele I, botar o momento de inércia em relação ao centro de massa, mais a massa total do meu sistema, vezes H, que é a distância entre o eixo em torno do qual o meu corpo gira e que eu quero calcular o meu torque, e o centro de massa do meu corpo. Tá? Então, isso é importante porque a gente vai ver que o torque ele vai variar em função dessa distância do eixo de rotação, porque tem a ver com o meu vetor posição angular, né? Vai fazer com que haja toda a diferença na intensidade do meu torque. Tá? Então, essa dedução que apresenta a expressão do torque, relacionando a aceleração angular com o momento de inércia, pode ser generalizada para um corpo rígido. Então, já trouxemos essa ideia. O momento de inércia pode e deve ser calculado em relação ao eixo de rotação em torno do qual o meu corpo está girando. Se ele estiver girando em torno de um eixo que não passa pelo centro de massa, a gente precisa aplicar aquele teorema dos eixos paralelos para adequar o momento de inércia. E uma vez que esse momento de inércia tenha sido calculado, multiplicando ele pela magnitude da aceleração angular, a gente vai ter o torque, que traz essa sensação, né, de esforço, né, para fazer com que o corpo gire. Tá bom? Então, caríssimos, com essa videoaula, a gente passeou por alguns conceitos da dinâmica de rotação. Na videoaula anterior, em cinemática de rotação, e lá no primeiro videoaula, no primeiro vídeo, tá? As ideias dos parâmetros básicos, né, fundamentais, se a gente observar uma rotação pura, né? Posição angular, deslocamento angular, velocidade angular, aceleração angular, a representação vetorial de algumas dessas grandezas. Se a gente tem a aplicação de uma força, ou seja, se a gente está trabalhando com a dinâmica, quais são os diferentes efeitos que a gente vai observar. Então, tudo isso está aí disponível para vocês nessa videoaula. Desejo a todos aí sucesso, revisem essas videoaulas, estudem bem e apliquem nos exercícios que os seus professores, né, propuserem para vocês fazerem. Tá bom? Desejo a todos um bom estudo e um bom trabalho. Obrigado.